Bom dia. Queria saudar a igreja com uma frase diferente de a paz do Senhor. Eu queria saudá-los com Deus está perto. Amém? Deus está perto. Perto está o Senhor. Amém? Não sei se a Laura viu o stories que eu postei logo antes, convidando alguns amigos para virem aqui hoje. E eu falei do tema que eu ia falar, e ela pediu uma música que tem... Acho que foi você, né, que pediu? Como é bom saber. Então foi o Espírito. E perto está o Senhor. Eu creio nisso e a gente tem sentido desde hoje mais cedo na escola dominical essa presença, esse chamado. E o texto no qual eu baseei a minha reflexão hoje é o de Filipenses 4, 6 e 7, que é o texto dessa música, dessa última música que a gente cantou. E eu vou ler. Quer dizer, antes de ler, eu vou orar, porque acho que eu preciso jogar muita coisa fora e deixar que Deus venha falar. Senhor, entrego a Ti, Senhor Deus, a minha vida nesse momento e a Tua igreja. Te peço que jogue fora qualquer vontade minha de parecer inteligente, esperto, de parecer que tenho boas ideias, Senhor Deus. Que tudo que venha, que saia da minha boca, sejam as Tuas palavras e as Tuas ideias e o Teu consolo e a Tua exortação para a Tua igreja, Senhor. Obrigado pela Tua presença entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Interessante que Paulo aqui ele estava se dirigindo à igreja em Filipos, que alguns estudiosos falam que era como se fosse uma igreja ideal. É tanto que essa carta tem muito pouca bronca, né? Diferente de algumas outras cartas, onde ele desce o sarrafo e fala: vocês estão pecando nisso, nisso e naquilo. Aqui a gente encontra sobretudo... Tá dando um barulhinho ruim? Para vocês também? Não sei, Fernando, o que tá, mas tem um fininho aí. Oi, acho que melhorou. E essa carta, ela tem muito mais exortações à alegria, ao amor, coisas assim. E é interessante perceber que esse que é o capítulo final da carta é onde ele coloca isso, é onde ele coloca a exortação para que aquela igreja não andasse ansiosa. Mesmo aquela igreja que era a igreja ideal, que era uma igreja que não tinha muitos problemas, sofria desse mal que a gente conhece bem hoje, né? Acho que se eu pedisse para a gente fazer um sinal daqueles que se consideram ansiosos, eu acho que ia fazer uma ola, né? Começando aqui e terminando ali, né? Eu não sou dos que me consideram ansiosos. Eu lá em casa, eu sou o que pede calma, o que fala assim, calma, vai dar tudo certo, né? Mas eu tentando encontrar as minhas formas de manifestar minha ansiedade, eu percebi preparando esse estudo. Hoje de manhã, às 8h30, eu ainda estava no computador falando assim, mas espera aí, acho que eu preciso colocar isso aqui, acho que eu preciso melhorar isso daqui. Sempre deixando as coisas para a última hora, e dois, deixando para aquele momento onde já não tem mais tanta opção e você acaba se eximindo da responsabilidade. Essa é a minha forma de demonstrar minha ansiedade. É a forma como eu encontrei para lidar com isso, para que Paulo nos convoca. E se a gente pensa e tenta comparar o nosso mundo com aquele mundo antigo, acho que a primeira frase que pode vir à cabeça é: mas como Paulo ousa dizer para a gente não andar ansioso diante de tudo que a gente está vivendo? A gente falou de algumas das coisas aqui. Mas eu queria pegar primeiro uma parte interna. Se a gente pega do começo da nossa vida, a gente já
nasce sendo comparado uns com os outros pelo peso, pela altura, pela velocidade com a qual a gente se desenvolve, pela idade com que a gente fala, né? A gente vai crescendo um pouco e a gente precisa aprender a falar inglês, precisa aprender o judô, a natação, né? Eu estou vivendo isso com os meus filhos agora. O mandarim hoje, né? Enfim, milhões de coisas que a gente vai enfiando na cabeça das crianças. Eles não estão ainda nessa, mas, né, já existe. Tem uma escola aqui a Bebel precisa, né? Mas tem uma escola que abriu uns 2 anos em São Paulo, que tem mandarim a partir dos 5 anos de idade. Tá? A gente, além de tudo isso, tem que ir para a escola, para o clube, para a igreja, para a festinha do amigo. Naquela época eles não precisavam estudar para o vestibular. Eles não precisavam passar de primeira na faculdade pública, né? Se envolver com pesquisa, arrumar um estágio, depois virar trainee de multinacional, ou uma residência médica importante, ou passar num concurso público. Né? Depois um MBA, um mestrado, um doutorado, escrever um livro, né? Escrever 2 livros, lançar, casar. Mas antes disso ainda vem namorar. E hoje namorar... Não é você está muito ansioso, Arthur. Calma. Né? Hoje namorar não é assim, é preciso namorar alguém crente, ou alguém decente, ou alguém de uma família legal. Eu preciso arrumar alguém que queira namorar, ponto. Né? Eu não sei quem está nesse momento, já teve curiosidade, já esteve de olhar esses aplicativos de relacionamento. É uma fonte de ansiedade inesgotável. A maioria dos meus amigos da minha idade hoje, de fora da igreja, pelo menos são solteiros. E eu vejo como isso é pesado. É mais do que um menu, é quase uma vitrine de açougue, né, onde você vai passando... você dá um like naquilo que te atrai, você passa aquilo que não te atrai. Né? Isso gera sensações de rejeição, de abandono. Fora quando a coisa acontece e aí um some, outro some, porque as pessoas não sabem mais se relacionar hoje. Relacionar-se é uma grande fonte de angústia, de ansiedade. E aí depois a gente tenta casar, né? Eu estava contando para a Eva recentemente como foi que a mãe dela e eu nos casamos, a Raquel e eu falando, filha, então, a gente morava lá em Brasília naquela época, a gente se conheceu, resolveu se casar, então a gente procurou um apartamento, a gente se casou, a gente saiu da casa dos nossos pais, foi morar nesse apartamento, e ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi, filha? Ela falou, eu não quero nunca me casar, chorando, né? E eu falei, eu nem comecei ainda a contar. Né? Mas por que, filha? Ela, eu não sei procurar apartamento. Eu não quero sair nunca da casa de vocês. Não. Aí eu, calma, filha, você vai saber, você vai aprender, a gente vai te ajudar. O meu pai me ajudou. Enfim. Mas realmente eu não tinha nem começado a falar o que significava tudo isso, né? Sobre sustentar uma casa, sobre sustentar um relacionamento, né? Mais do que sustentar uma casa. Se manter casado hoje em dia, né? Com uma relativa qualidade de vida que a gente se obriga a alcançar, com uma vida sexual boa, tentando permanecer bonitinho, interessante o máximo possível, por mais tempo possível, né? Além de mentalmente saudável, né? Que é um outro grande desafio. Porque aí depois de casar, também não contei para ela que vem os filhos, vem ela, vem o Matias, e aí, né, todas essas preocupações, todas essas ansiedades, elas duplicam, triplicam, quadruplicam, dependendo do tanto de filhos que você tenha. Aí todos os judôs, balés, inglês, mandarim se multiplicam. E haja dinheiro, né? Mais uma fonte inesgotável de ansiedade. Como é que eu vou pagar a conta de tudo isso?
Então, por isso, você precisa se manter empregável, você precisa se manter interessante não só para o seu cônjuge ou para a pessoa com quem você está se relacionando, você precisa se manter interessante para o mercado, né? E com passe alto. Depois de tudo que você já passou na vida, aí você chega naquela fase de se reciclar, que é quando você vê que você não sabe mais de nada, aí você precisa voltar lá para o começo. E, né, a adrenalina, o suor, a ansiedade, o pânico, tudo isso volta a estar presente. Eu não vou nem ousar entrar nas angústias da velhice, porque eu acho que eu posso falar bobagem, porque eu não vivo isso ainda. Mas eu imagino que a complexidade de envelhecer e morrer na época de Paulo fosse muito menor do que a de hoje. Hoje a gente tem, inclusive, milhares de formas de retardar todo esse processo. Isso não deve ser trivial. E tem outra parte. A gente está falando do que acontece, talvez, dentro de nós. E a gente compartilhou aqui há pouco sobre a América Latina, né? Hoje a gente tem notícia, diferente daquela época, que ninguém sabia o que estava acontecendo a mais de 10 quilômetros, um raio de 10 quilômetros, 20 quilômetros. A gente sabe de tudo de ruim que acontece no mundo o tempo todo. A gente falou do Chile, dessa convulsão que já matou algumas dezenas, feriu milhares. Essa semana, talvez alguns tenham visto aquela boliviana, aquela indígena boliviana orando, né? Chorando e pedindo paz. Como é que isso não enche a gente de angústia? A Venezuela, a gente teve esses dias o aniversário dos coletes amarelos, a França, os protestos, toda essa convulsão social no mundo inteiro. E a gente ouve, e essas coisas mexem com a gente. Essa semana saiu um escândalo do governo chinês que tem perseguido minorias étnicas, sobretudo muçulmanos, e apreendido essas pessoas, abduzido elas das suas casas. A gente está esperando quando que o óleo vai chegar aqui, na nossa praia favorita. A gente está esperando quando aquela nuvem de fumaça vai aparecer aqui e vai enegrecer a Paulista 3 da tarde. A gente sente muitas vezes na pele os efeitos da corrupção, da violência. A gente vê, eu que trabalho com roupa, com confecção, a gente vê as condições de trabalho desumanas, a gente não só ouve falar. A gente vê nos nossos amigos, nos nossos familiares a dor do racismo, da homofobia, de diversas, tantas perseguições. E vem alguém falar de viver em paz, sem ansiedade. A gente falou um pouco de fato, de essência, né, de coisas nossas próprias, de fatos ao nosso redor. Quando a gente entra na seara da aparência, né, da visão dos outros ao nosso respeito, então a gente bota na ansiedade um ponto de exclamação, né? Não é de susto, é aquele ponto de exclamação do fatorial, sabe? De 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tudo se multiplica uns pelos outros, porque a gente não só tem que ser, a gente tem que parecer. A gente precisa ser interessante, a gente precisa ser seguível, likeável. Talvez muitos aqui não estejam nesse ambiente digital, mas quando você posta uma foto no Instagram e não tem, nos primeiros 5 minutos, 10 curtidas, você já fica, nossa, o que será que está acontecendo? Né? Será que eu estou ficando desinteressante, a minha vida não interessa mais a ninguém? A gente tem que se manter também para a sociedade bonita, fazendo coisas interessantes, viajando para lugares legais, fotografando nossos pratos maravilhosos, né? Nossa dieta, seja ela qual for. E aqui, se eu posso pedir para cada um completar, né, com um caminho, essa romaria de angústias que a gente passa hoje. Cada um vai ter uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, mas que é um caminho de ansiedade na sua vida. E aí a gente tenta, a qualquer custo, evitar os silêncios, as pausas, porque elas gritam exatamente apontando para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos, para as nossas ansiedades.
E aí, novamente, Paulo vem nos convidar, como fez aos Filipenses, para não andarmos ansiosos. Mas eu vou responder para Paulo. Falo, calma, Paulo, a gente tem nossos jeitinhos, tá? O meu escape mais imediato é pegar um joguinho de celular bem idiota. Quando eu estou assim, eu abro meu celular e começo a jogar o joguinho mais bobo que existe. Para fugas assim de médio prazo, aí eu me engajo com alguma série nova. E o bom de hoje é que as séries estão 100% disponíveis já no lançamento, então você consegue já ali gastar um dia inteiro vendo uma série. É engraçado, tem a expressão, sabe, maratonar, né? Quem nunca maratonou uma série, né? Viu vários episódios um atrás do outro. A expressão em inglês para maratonar é binge watch. É como se fosse um porre de assistir, tomar um porre de assistir. Né? E a gente vai fazendo tudo desse jeito, com excesso, compulsivamente. Seja virar o caça fake news do grupo da família e falando, vai se informar, você está ali o tempo todo tentando não lidar com as suas próprias coisas, você tenta encontrar formas para fugir, né, da sua própria situação. E a gente começa a fazer tudo compulsivamente, a gente come compulsivamente, a gente bebe, a gente toma remédio, a gente consome pornografia, a gente consome, verbo intransitivo, né? Compulsivamente, consome o que quer que seja. E mesmo o mundo já sabe que essa paz é falsa, né? Já em 1999, o Marcelo Yuca do Rapa falava da paz que eu não quero. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Mas tem uma coisa importante que a gente precisa anotar no texto de Filipenses. Paulo não só faz um convite, ele oferece uma alternativa. Ele oferece um jeito novo. Ele sugere o seguinte: que tal, em vez de vocês andarem ansiosos, vocês terem a paz de Deus guardando os seus corações e mentes? E olha, não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. E a gente responde, né? Gostei, me interessa. Mas qual que é a pegadinha? Conta mais. Mas ele não tem pegadinha, ele não tem a plaquinha, quer ter paz, pergunte-me como, né? Para você. Ele já fala tudo, ele já entrega a solução, o caminho de cara. E a Bíblia tem essas frases longas, em ordem indireta, confundindo um pouco a gente, né? Para confundir o nosso entendimento muitas vezes, quando a gente não lê com mais cuidado, mas eu vou tentar colocar numa ordem mais fácil, mais óbvia. Ele fala mais ou menos assim: cultivem a oração e a súplica. Por meio delas, suas petições serão completamente conhecidas diante de Deus. E em tudo isso, deem graças. Esse é o caminho, essa é a ponte entre essa vida que eu descrevi parcialmente agora e uma vida nova, onde a paz de Deus guarda os nossos corações e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa mente. Na versão da mensagem, também é bem bonita, da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, ele fala assim: não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permita que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Então aqui a gente tem um macromapa, né? A gente está com um zoom meio fora. A gente está saindo de uma situação de constante angústia, ansiedade. Tomamos a rota da oração, deixando as nossas súplicas bem claras para Deus, sendo sempre gratos. E assim a gente vai chegar num novo lugar, em que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Novamente, na versão da mensagem, antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará.
É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. O pastor Ed René, ele fala que a oração é prestar atenção em Deus. A gente falou aqui hoje na escola dominical sobre Daniel, seus amigos, o Sadraque, Mesaque, Abednego e Nabucodonosor, dentro dessa série de encontros e desencontros. E a gente falou do milagre, da salvação deles na fornalha. E um pouco depois, no livro de Daniel, eu não sei se nesses primeiros capítulos ele comenta, mas um pouco depois ele fala da vida de oração de Daniel. A gente ficou discutindo um pouco aqui sobre se esses milagres continuam acontecendo, se milagres continuam acontecendo hoje, se o sobrenatural ainda existe. E aí eu queria fazer essa ponte. Logo depois ele falou que Daniel se retirava para orar 3 vezes por dia. Né? O próprio Jesus, gente, se a gente olha para Cristo, que era um com o Pai, que se retirava para orar o tempo inteiro, o que ele está dizendo para Deus, gente? Não é que Deus não já soubesse. Mas a oração é a chave de uma vida de intimidade com Ele. Sabe quando a gente está em silêncio com uma pessoa e fica incômodo? Normalmente é porque a gente não tem intimidade com ela. E a gente já falou algumas vezes aqui dessa oração da Madre Teresa. Na verdade, ela perguntada sobre o que ela dizia para Deus nas suas orações, a resposta dela era: eu não digo nada, eu só escuto. E aí perguntaram novamente: mas o que Deus fala para você? E ela responde: ele não fala nada, ele só escuta. Para ela chegar nesse momento, teve um longo caminho de intimidade para ser percorrida. E é para percorrer esse caminho que Paulo nos convida hoje. Paulo nos convidava a igreja em Filipos naquele momento e nos convida aqui hoje. E a gente não está falando de orações pontuais acerca daquilo que nos angustia momentaneamente. Não que essas orações não sejam importantes, elas são. A gente não está falando necessariamente de orações de intercessão pontuais por alguém ou por uma situação específica, mas de um caminho, de cultivar um caminho de intimidade através da oração. Eu falei de Cristo e ele se retirava para orar o tempo todo, tanto nos momentos cruciais, antes da crucificação, por exemplo, se possível, passa de mim esse cálice, quanto no dia a dia. Né? Antes de começar o seu ministério, ele se retirou por 40 dias para orar. E esse é o exemplo que a gente tem, só esse. Esse é o convite de Paulo. Em vez de se preocupar, orem. Em vez de buscar a falsa e momentânea paz que o mundo dá, busquem a paz que excede todo o entendimento. E eu acho que é um momento importante, talvez, para a gente reconhecer o nosso pecado em não viver assim. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, fala o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. 1, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas. E 2, cavaram cisternas rotas, que não retêm água. É lá que a gente está buscando a nossa paz, é lá que a gente está buscando a nossa saciedade, são nesses lugares onde a gente já sabe que não vamos encontrar. E aí o profeta Isaías quase responde isso aqui, falar no 55, 1 e 2, e esse é um versículo que me emociona muito. Eu não sei, eu acho que eu preciso estudar como pregar e não ficar chorando o tempo todo. Mas ele fala assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Isso é promessa de Deus. Isso é grátis.
Na verdade, isso não é grátis, mas o preço já foi pago. E qual é o caminho desse retorno? Qual o caminho de volta para esse manancial? Acho que o primeiro passo é decidir voltar, é se perceber distante e decidir voltar. Quando Noemi estava lá em Moabe e ouviu que em Belém já tinha pão, que as coisas estavam melhorando, ela voltou. Foi fácil? Acho que não. Aliás, spoiler da próxima aula da escola dominical, Ruth e Noemi, encontros e desencontros no Antigo Testamento. Ela ouviu que lá as coisas estavam melhores e ela resolveu voltar, por mais difícil que fosse essa trajetória de volta, por mais humilhante que fosse para ela. Ela chegou lá, vocês lembram? Falando que foi amaldiçoada por Deus porque ela saiu de lá rica, cheia e voltou vazia, seca. Mas ela voltou porque ela sabia que lá era onde estava a bênção de Deus para ela. Então o primeiro ponto é decidir voltar. A gente está ouvindo que no fim dessa estrada a gente encontra paz. Por que a gente vai resolver ficar parado? Então, ponto 1. Decida agora cultivar uma vida de oração. Decidamos agora. Decidamos diariamente. E aí a gente precisa dedicar um tempo a isso. Um tempo com paciência, porque é como começar um novo hábito, uma atividade física, uma nova dieta, enfim. Não sei como é isso para você. Mas é um percurso de construção, aos poucos. E a gente tem a ajuda de Deus, porque essa é a vontade dele, né? Se tem uma oração que a gente não precisa perguntar se for da tua vontade, é essa: eu quero ter uma vida de intimidade e de oração diante do Senhor. E a gente pode tentar, como um segundo passo, aprender ou talvez reaprender a orar. Se os próprios discípulos pediram, ensina-nos a orar, é porque tem um aprendizado, né, a ser feito. E a oração do Senhor, que a gente conhece como Pai Nosso, ela é muito simples e ao mesmo tempo tão profunda. E o que eu acho mais interessante nela é que ela já parte de uma expressão de profunda intimidade, que é Abba. Quando a gente fala Pai Nosso, parece uma coisa muito, né, formal, Pai Nosso. Mas é papai, paizinho. Era a forma como, naquela época, os filhos se dirigiam aos pais dentro de casa. Na maior intimidade. Acho que a gente pode orar essa oração agora, né? Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, se a gente pode ainda percorrer um caminho de aprendizado da oração como os discípulos, a gente também não precisa ter medo de errar. A gente vai errar, a gente vai esquecer, a gente vai se perder, a gente vai pedir mal, né? Não recebeis porque pedis mal. Tem uma coisa que às vezes é uma barreira muito, muito grande entre nós e a oração, que é a gente se perceber indigno dessa intimidade. E a gente não é mesmo digno dessa intimidade. Mas eu queria lembrar de um salmo de Davi, o Salmo 51, nos versículos, principalmente esses 3 versículos de 9 a 12, fala: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe depois do que essa oração veio? Foi depois que Davi foi confrontado pelo profeta Natã, pelo adultério com Batseba, pelo assassinato de Urias. E diante de toda essa miséria pessoal, ele ainda assim sabe que só tem um caminho. A gente não é digno mesmo, mas a gente não chega ao Pai por nós mesmos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo pavimentou esse caminho em direção a Deus com seu próprio sangue. Então não é por nós. E, por último, seja sincero na sua oração, principalmente nesse começo. Uma das principais dificuldades que a gente tem tido lá em casa em apresentar as nossas súplicas, as nossas petições diante de Deus, tem a ver com o nosso trabalho. A gente trabalha com... a Raquel tem uma escola de dança e a gente tem uma marca de roupas e acessórios para dança. E uma dança muitas vezes é sensual, uma dança que muitas vezes enfim... E a gente fica se questionando se a gente está fazendo a coisa certa. Fala assim, como que eu vou orar por isso se eu não sei nem se é isso que Deus quer? Né? Como que eu vou pedir para Deus abençoar os meus negócios se eu... Talvez quem trabalha em banco tenha esse mesmo drama. Mas a gente tem, de fato, essa dificuldade. E o que a gente coloca diante de Deus é isso. Senhor, a gente não sabe, tá? Desculpa, mas a gente não sabe. Mas na nossa ignorância, isso é teu. O Salmo 19, Davi fala, não sei se é de Davi, talvez seja. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Tem coisa que eu não vou saber, mas eu quero saber. E se estiver errado, eu quero mudar. E aí a nossa discussão, né? Fala assim, Raquel fala, mas e aí se a gente colocar isso diante de Deus e a gente falir? Eu falei, pois que bom que é uma resposta, né? É uma resposta. E por último, coopere com Deus. Em todas as versões que eu busquei desse trecho de Filipenses, a ideia pareceu mais de trazer as petições diante de Deus, para diante de Deus, assim, para que elas sejam conhecidas diante dele, né? Assim, tragam suas petições para que Deus as conheça. Traga suas petições para que diante dele, elas sejam conhecidas. Então, não é conhecida só por ele, mas é por ele e por mim. É por ele e por você. Né? Deus já conhece. Quando a gente, diante dele, toma esse conhecimento também, a gente vira cooperador de Deus na direção daquela oração. Né? Se o meu pedido envolve alguma coisa que eu também possa contribuir, fazê-lo conhecido diante de Deus, me impulsiona a cooperar com Deus para a realização daquilo. É quase como uma aliança, um compromisso essa oração. Né? Mesmo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. Se eu oro pela conversão de alguém, a minha atitude em relação àquela pessoa se transforma. Se eu oro por um resultado de estudo ou de trabalho, por uma meta, aquilo vai me impulsionar a me dedicar àquilo também. Eu vejo também muito isso lá em casa quando a gente ora pelos nossos negócios. Né? Cara, eu não posso orar e ficar sentado esperando cair do céu. Né? Quanto mais eu oro, mais eu trabalho. Quanto mais eu oro, mais eu corro atrás. Não sei se isso é teológico também, mas enfim, esse é o resultado que causa em mim. E se o convite de Paulo para a gente não é suficiente, o próprio Senhor nos chama. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e ansiosos e angustiados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso, paz, a paz que excede todo o entendimento, que guardará as nossas mentes e corações. Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e
e o meu fardo é leve. Amém? Eu queria terminar com um exercício de uma mística inglesa chamada Juliana de Norwich. Primeiro eu vou ler uma frase dela que está no prefácio, está na primeira página do capítulo sobre oração do livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. É uma frase da Juliana que ela fala assim: sou o solo de tua súplica. Na verdade não sou eu, Deus dizendo, sou o solo de tua súplica. Primeiramente, é minha vontade que a tenhas. Deus fala isso pra gente hoje. Depois, faço-te querê-la. Depois, faço-te suplicá-la. E suplicas. Como então não farias tuas súplicas? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que diz respeito a nós é dele. Como a gente não vai entregar tudo a ele? Podemos ficar de pé? Esse exercício, essa oração física, ela é composta de 4 posturas. Isso é muito sério, gente. Isso é santo. A gente ora com o nosso corpo também. A gente se comunica com o nosso corpo uns com os outros. A gente se comunica com o nosso corpo com Deus também. São 4 posturas. O esperar, o permitir, aceitar e, com as mãos diante, comparecer. A primeira postura, o esperar, é uma postura de recepção, de recebimento, onde a gente espera a presença de Deus. A segunda postura, o permitir, é uma abertura, é o alcance ao alto com as mãos, aberta para a vinda dessa presença de Deus. A terceira postura, que é o aceitar, ela recebe o que quer que venha de resposta, mesmo que não venha nenhuma. E a posição final, que é o de... Em inglês é attend, eu traduzi como comparecer. É a vontade, é a disposição para agir com aquilo que nos foi dado. Então vamos silenciosamente fazer a espera. A permissão. A aceitação. E o comparecimento. Senhor, recebemos o que o Senhor tem para nós e nessa manhã a gente quer, pelo caminho que foi traçado, pelo caminho que foi pavimentado pelo Teu Filho Jesus, percorrer uma vida de intimidade, um caminho de intimidade contigo através da oração. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, experimentar essa paz que excede todo entendimento, essa paz que olha para as circunstâncias e enxerga o Senhor reinando, dominando sobre o universo, sobre as nossas vidas. Essa paz guardando os nossos corações, os nossos pensamentos, em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós te pedimos. Amém.